O mundo corporativo, ele é um grande quebra-cabeças. A ideia aqui é separar as peças para a gente poder entender o todo. Bom dia, boa tarde, boa noite, a qualquer hora que você esteja se conectando com o BS Cast. Eu sou Fernando Galvão e nós estamos aqui numa roda de bate-papo para a gente poder entender o conceito que está por trás do Business School Cast, né? O BS Cast. Então, podemos começar, inclusive, falando aqui com o Jobson Oliveira. Muito prazer, estamos aqui todos juntos. Jobson, para começo de conversa, pegando uma primeira peça para a gente poder dissecar e entender, conta para a gente qual é a tua história. Bom dia a todos, ou boa noite, ou boa tarde. A gente iniciou a nossa vida empresarial muito novo. Logo aos 14 anos de idade, a gente já atuava com uma pequena fábrica de calçados, né? Eu comecei logo muito cedo a viajar com meu pai. Aos 7 anos de idade, a gente ele era representante comercial e ele fazia essa parte do interior do estado do Piauí. Então, ele viajava para Campo Maior para atender os comércios, Altos, União, Água Branca, e eu sempre estava ali acompanhando ele, né? E aos 14 anos, ele tinha uma fábrica de calçado, e aí eu comecei a me empreender com a fábrica de calçado. Aos 16 anos, eu comprei o meu primeiro transporte, ainda menor de idade, né? Então, eu juntei ali durante 2 anos ali um dinheirinho e comprei um 147. Então, o único documento que eu tinha para andar naquela época é aquele alistamento reservista para se apresentar no quartel. O único problema desse bichão aí era a caixa de marcha, né? Mas a gente dirigia do mesmo De jeito. direção também. Ele ainda tinha um Nos problema na 80 porta era lá, assim que ele mesmo. não fechava a porta direita. Então, assim, foi o meu primeiro transporte, né? Sempre, acho que todo menino homem, né? Ele sempre fica naquela ânsia de dirigir, de ter o carro ali, a independência ali, né? Então, foi o meu primeiro transporte, foi um 147, um Fit Uno, um Fit 147, aliás. E com 18 eu comprei meu primeiro imóvel, né? Comprei meu primeiro terreno. E aos 18 anos, de lá para cá, a gente vem empreendendo em diversos ramos da comercialização, né? Já fui vendedor ambulante, trabalhei no polo de saúde aqui em Teresina como vendedor ambulante, atendemos ali a região das pensões, né? Então, vendi relógio, fui vendedor, representante comercial na área de medicamento, materiais hospitalares, fui vendedor de livro, tive uma distribuidora de livro. E aí, em 2010, a gente abriu a primeira empresa da gente no ramo da construção civil, que é a Construtora Nordeste. E daí para cá a gente vem desenvolvendo não só na área da construção civil, mas também na parte de educação, na parte de finanças. E hoje a gente atua em 5 estados brasileiros. A gente está Piauí, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. E a gente é bem ligado ao mercado da XP, que é o mercado financeiro hoje. Nessa rodada que tu está falando, uma coisa que fica muito patente tu não tem o que a gente chama na economia, tu não tem aversão ao risco, né? Porque empreender é correr riscos, né? Então, tu nunca teve isso. Por que eu digo isso? É porque eu já ministro aula há 18 anos, e não é porque não é por conta da idade avançada, é porque eu comecei cedo, né? Mas eu sempre perguntei para os meus alunos o que é que vocês querem fazer na hora depois de se formar. Alguém aqui, quais são os planos de vocês? A galera sempre levantava o braço e dizia assim, concurso público, assim, a imensa maioria. Eu olhava assim por turma, era cerca assim de 90%, 95% dos alunos querendo concurso público e muito poucos alunos dispostos a correr risco e empreender. E nessa tua jornada, desde muito cedo, tu já se colocava a teste, né, em relação a risco. Exatamente. Assim, o empreendedor hoje no Brasil, devido a muitas burocracias, até mesmo com relação ao imposto, a burocratização, até mesmo para você conseguir um registro hoje de uma empresa, já inicia ali o fato de risco,
né? E quando você vai para o mercado, você tem que ter a seguinte metodologia e ideia, né? Cara, eu vou com tudo ou nada. Ou é tudo ou é nada, né? Esse é o verdadeiro empreendedor. A gente já tivemos quebradeira, já quebrei 2 vezes, né? Então, faz parte do negócio, né? Faz parte do ramo, da atividade empresarial hoje no país, né? Mas, assim, é acreditar. Acho que o principal papel hoje é acreditar naquilo, né? Eu costumo sempre falar que eu sou um empreendedor, eu não sou um empreendedor CLT, um empresário CLT. Eu costumo sempre falar isso, Galvão, a questão do empresário é CLT. O que é o empresário CLT hoje no Brasil? É o cara que vai 8 horas da manhã para sua empresa, meio-dia ele vai para casa almoçar, tira ali um cochilinho, às 14 horas ele retorna novamente para a empresa, às 5 horas ele fecha a empresa e vai embora com todos os seus funcionários, não atende mais telefone. Eu não, eu vivo a minha empresa, eu vivo o meu negócio 24 horas por dia. Eu penso, eu viajo para agregar valor àquilo que eu tenho, né? Para atrair para os meus negócios. Então, hoje a gente tem um aglomerado de empresas. A última agora é uma franquia que nós estamos adquirindo de turismo, que inclusive não fica nem em Teresina, vai ficar em São Paulo. Por que a questão de botar em São Paulo? Porque a nossa tratativa é trazer o pessoal da região sul e sudeste, principalmente o Campo São Paulo, onde tem muita gente, e aí trazer para a nossa região aqui do Nordeste, para a gente poder apresentar as belezas que nós temos no nosso litoral. Não só no litoral, mas eu tive recentemente agora na Serra da Capivara, foi a primeira vez que eu fiz o passeio da Serra da Capivara. Cara, eu fiquei impressionado, maravilhado lá. Inclusive, nós estamos com um projeto para colocarmos um hotel lá, junto com o parque aquático, né? É um dos nossos projetos que nós temos em andamento, né? Inclusive, nós já estamos vendo aqui uma data para poder irmos olhar o terreno, já temos já o local, vamos só ver se realmente dá liga ou não dá com relação à aquisição do terreno, para a gente desenhar esse projeto. Então, assim, o empreendedor, eu costumo falar, eu sou empreendedor nato, porque realmente eu não estou aqui de brincadeira, né? Ou seja, chegou um emprego maravilhoso, não, eu não quero, né? Eu prefiro correr todos esses riscos, e eu acho que como eu, né, tem muitos empresários hoje que fizeram história. Não foi à toa que nós chegamos hoje no mercado, no grande mercado financeiro, que é o mercado hoje de São Paulo, onde a gente é bem conhecido. É aquela coisa, né? Sim, Cal. Essa questão do risco é bastante interessante, porque empreendedor é um investidor, né? Pegando ali esses conceitos mais ligados a finanças, né? Então, o risco requer você aplicar alguma coisa, aplicar tempo, aplicar conhecimento, aplicar recurso financeiro. Então, quando você junta tudo isso, ou então, dependendo de você não ter algum tipo dessas aplicações, você acaba investindo mais em uma coisa do que em outra, né? Então, no caso, tempo e a vida você praticamente dedica para empreender, ou seja, está investindo tudo isso que você tem para poder ter um retorno. Então, quanto maior maior risco, maior probabilidade também de retorno. Então, quando a gente pensa dessa forma, pensando no retorno, fazendo uma boa gestão, seja de tempo, recursos financeiros, recurso patrimonial também, a gente tendo esse mapa, assim, que também não é fácil a gente traçar essa jornada, a gente acaba tendo um grande retorno, um grande sucesso. E acho que é por aí também que a gente está justamente montando essa business school para poder trazer ao empreendedor essa visão, de um mapa, mais ou menos, de como chegar até o tesouro. Exatamente. A ideia aqui, do ponto de vista de quebra-cabeças e das peças, né, por isso que eu não apresentei os outros meninos, a gente ia falar de uma peça, mas como o bate-papo vai fluir aqui, a gente pega essas peças e mistura, embaralha aqui na mesa. Então, deixa eu aproveitar e apresentar também quem acabou de participar aqui, foi o Cal França, né, que vai estar participando do bate-papo aqui com a gente, e ele é uma das peças importantes para a gente fazer essa descomplicação do mundo corporativo. Participando também aqui do quadro, a gente vai ter, dessa apresentação, dessa estreia do BS Cast, né, o Carlos Bonfim. Então, a gente vai trocando ideias aqui, então vamos lá. Jobson, tudo isso é parte de um processo,
né, que te leva, te tira de um ponto A e te leva para um ponto B. Tem toda uma curva de aprendizagem aí nessa tua jornada. E ela te trouxe para algum lugar hoje atual. Né? E é um lugar onde você acaba tendo uma visão privilegiada, né? Porque agora tu está operando dentro de um mercado que tem uma escala maior, né? Tem uma visão mais apurada de business, de negócios. Então, explique para a gente aí esse teu know-how, essa tua expertise, que vai além de tudo que tu já fez, e agora também tu é um operador de mercado financeiro. Então, E saindo daqui de Teresina, do Piauí, do Piauí. E operando aí em mercados muito grandes. Então, eu tinha um empreendimento numa cidade a 150 quilômetros daqui de Teresina, né, com um ex-prefeito e ex-deputado. E lá a gente era um empreendimento que ele tinha lançado há muito tempo, porém o empreendimento não tinha ido para frente, né? E precisava de um grande volume de recurso financeiro para dar continuidade às obras e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a procurar junto ao mercado financeiro soluções, né? Não somente para instituições privadas ou instituições do governo, são os bancos públicos e privados que hoje tem, esses bancos, são 5 bancos hoje que atuam no país, né? Uma Os média maiores. disso, os maiores hoje, né? E aí eu fui atrás de um mercado financeiro paralelo a isso. Foi quando a gente começamos a ter uma devolutiva com relação a informações e vimos que o mercado é muito além daquilo que a gente imaginava. Então a gente iniciou pelos escritórios, depois eu tive uma passagem pela Bank Rio, que hoje é Bismart, que é ligada ao grupo da XP Investimento, que hoje a sede fica no Rio de Janeiro. E até de lá a gente conseguimos adentrar o mercado financeiro de São Paulo. Tá? Então hoje a gente tem essa conexão não somente com o grupo XP, mas também com vários outros fundos, dentre eles a própria Trinos, né? A Red, que é uma asset gestora, que é um fundo também, e diversos outros segmentos que a gente Redoma Capital, que é um family office. E daí a gente foi trilhando, ou seja, a gente foi buscar esse capital fora, e nisso a gente entendeu como funcionava a dinâmica, e aí eu disse, se eu posso buscar essas informações e me capitalizar junto ao mercado financeiro, eu posso levar isso para pessoas que estão aqui próximo de mim, que também precisam do mesmo fôlego financeiro que eles precisam e que eles não sabem buscar. Foi aonde nasceu a Carnaúba, né? Então tua sacada foi furar a bolha convencional dos bancos e encontrar outras fontes de financiamentos para os negócios, e aí você tem conseguiu abrir acesso aí nesses fundos de investimento que na verdade estão buscando alternativas de aplicação e de retorno. Exatamente, porque assim, a gente entende que no mercado financeiro, ele está totalmente diferente do mercado tradicional hoje. Claro, tem uma taxa um pouco mais alta, porém a burocracia é bem menor. E hoje os fundos, eles têm o dinheiro porque são os investidores, pessoa física, que colocam dinheiro e eles precisam ser remunerados com relação a isso. E o gestor do fundo, ele precisa aplicar um bom dinheiro. Então, para a gente poder capitalizar isso, a gente precisa de um bom projeto, né? A gente precisa apresentar para o compliance, comitê, bons projetos e realmente saber se aquele projeto é viável com a taxa de retorno para o fundo ou não. Porque se o gestor aplica o dinheiro num projeto, que esse projeto não vai para frente, obviamente que o investidor do fundo ele vai tirar o dinheiro e vai investir em outro fundo. Então, assim, e a gente entendeu toda essa dinâmica e eu disse, eu consigo fazer isso para mim, sendo um tomador de crédito, mas eu consigo ganhar dinheiro em cima disso também, fazer grana. Eu costumo falar essa palavra, fazer grana, fazer dinheiro em cima disso. E aí foi quando a gente abriu uma empresa, uma fintech, no Rio de Janeiro, que faz essa intermediação, que a gente está trazendo essa empresa para cá, para o Piauí, né? Então ela vai deixar de ser Carnaúba. Na época ela foi colocada por um ex-sócio nosso e um advogado que militava no Rio, né? Que é do Rio de Janeiro, fazia parte de um grupo financeiro comigo no Rio.
E aí a gente está trazendo e colocando um novo nome que será B2B, né? B2B Pfizer. Então, é essa nova roupagem dessa empresa justamente para a gente atrair e adentrar o mercado financeiro aqui de Teresina, não só Teresina, a gente do Piauí, um pouco da parte do Maranhão e uma parte também do Ceará, que são alguns grupos que a gente já atende hoje em estruturação de negócio a nível Brasil. O Jobson estava falando aqui de compliance, e aí tem gente que vai entrar para assistir e não necessariamente tá familiarizado com o termo, mas o compliance, e é muito usado no mundo corporativo, ele está muito associado à conformidade, né? A conformidade com a legislação, com as normas, com as regras. E o que o Jobson está dizendo é que um projeto tem que estar enquadrado dentro dessas normas para que um fundo como esse olhe, que eleva a confiança. Isso, exatamente. Se não tiver essa confiança, porque o mercado hoje, o empréstimo, ele é confiança. Tá? Então, assim, a gente foi fazer uma tomada de crédito com um grupo árabe, e eles pediram uma série de documentação da construtora, a gente mandou toda aquela parte da documentação, e eles foram analisar. E uma das conversas que nós tivemos com a gestora do fundo era justamente, Jobs, a gente só vai lhe emprestar porque a gente tem essa confiança em você. Porque o crédito hoje no Brasil, ele é um crédito de confiança. Né? E principalmente a questão quando se trata do mercado financeiro. É uma coisa de confiança. Se o gestor não sentir confiança, você pode ter o melhor projeto, Galvão, Cal, Bonfim, mas se ele não sentir segurança no teu projeto, mesmo que você esteja com toda a documentação redondinha, todos os seus balanços, DRE, faturamento, balanço patrimonial, garantias reais, se você não tiver tudo isso aí bem alinhado e o cara não confiar no teu projeto, eles não te prestam dinheiro. Isso é fato. Detalhe interessante isso. Porque eu trabalho hoje como consultoria, né? E eu vejo muito essa necessidade de uma gestão financeira bem aplicada. Né? O cara às vezes tem uma DRE, não sabe o que é exatamente uma DRE, não sabe se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Acaba que a pessoa não tem um projeto bem estruturado, não consegue financiamento em banco, muito menos a investidores externos. Então, essa necessidade é real. Eu acredito, pelo que eu venho acompanhando em alguns clientes que eu tenho, e também aquilo que eu acompanho também através de estudos que eu faço relacionados a isso. E essa gestão financeira é primordial. Cara, ainda hoje a gente passa por esse tipo de coisa. Muito. O que é o grande ponto primordial? O cara começa como eu empreendedor, cresce e nesse momento de crescimento não se ajusta. O cara pensa ainda como eu empreendedor. É o cara que mistura as contas. É o cara que... identidade, né? Exatamente. Tá misturando as finanças pessoais. Deixou de ser CPF para ser CNPJ. Sim. E ainda consegue ver isso como uma coisa só. Sim. Tudo bem, pode até ver isso como uma coisa só. A questão é você ter isso separado operacionalmente. Sim. Isso é importante. Sim. Que a pessoa às vezes não tem essa visão dessa forma. Desse jeito o banco não vai emprestar. Dificilmente. Até os bancos mais acessíveis, como você acompanha, né? O Banco Nordeste e outros mais, que dão ali uma facilidade para você conseguir tomada de empréstimos, os cabos acabam barrando. Por quê? Porque não vê essa confiança que muitos empreendedores não passam para o mercado. E é um negócio que pode ter um alto potencial de retorno e rentabilidade e não passa, não é Bonfim, porque não materializa essa confiança. Exatamente. E o interessante, só para ressaltar, que aqui no Nordeste, principalmente no eixo Teresina, a galera ainda costuma fazer a contabilidade ainda manuscrita, né? Então, assim, é o que o Carl estava falando, não tem aquela contabilidade, aquela governança, a palavra certa é essa, exatamente, né? Não tem uma governança ali com relação aos seus empreendimentos. E aí, muitas vezes, quando a gente solicita, eu costumo até brincar, né? Tem um kit banco, que é todas aquelas informações que você precisa preencher para poder enviar para os analistas, para eles poderem fazer a primeira análise, saber se realmente segue ou não segue com a proposta de financiamento, ou de antecipação de recebível, de um home equity. E aí, muitas vezes, eles se assustam, né? Então, agora, eu tive 2 reuniões mês passado, e uma delas, um empresário queria captar 20 milhões de reais, mas o faturamento dele anual era 3 milhões e 500.
né? E a empresa ainda estava enquadrada no Simples Nacional. Fora que a empresa talvez nem apresente aquele valuation que ele vai conseguir dar o retorno necessário para poder tomar esse empréstimo. Exatamente, porque assim, às vezes você tem até uma garantia boa, né? Mas se você não tiver a capacidade de pagamento, você não consegue tomar um crédito. E a gente encontra aqui, principalmente, a gente pode falar um pouquinho aqui de Teresina, né, do Piauí, e um pouco aqui do Maranhão, porque a gente vive essa realidade diferente da realidade do eixo sul e sudeste, né, aonde as pessoas elas já têm essa cultura de deixar tudo bem organizado. Quando você pede uma documentação, ele te manda toda a documentação bonitinha, DRE, balanço patrimonial, faturamento, balancete, endividamento bancário, CISBACEN, tudo isso aí eles mandam para ti, então tu só envia. Aqui não, aqui você vai construindo e o cara ainda te nega ainda as informações, né? Então, tipo assim, pô, o cara quer saber quanto é que eu tenho na conta, quanto é que eu tenho... Exatamente. Cara, isso é o que o mercado te pede, né? Então, assim, o que a gente faz hoje pela Carnaúba, dentro do mercado financeiro, quando a gente vai atuar como assessor para essa intermediação para a tomada de crédito junto ao mercado com empresa de terceiro, é justamente aquilo que a gente passa o dia a dia, né? Porque a gente é um grande tomador de crédito hoje no mercado, então a gente não está pedindo nada daquilo ou passando nada daquilo que a gente já não conheça e já não pratica dentro do mercado. E fora que são documentos que a empresa já deveria ter. DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, qualquer empresa deve ter esses documentos para apresentar, seja nem para apresentar, mas para ter internamente, para tomar de decisão. O cara que não tem uma DRE bem estruturada, ele não vai ter uma boa leitura da empresa dele. Não vai ter aquela necessidade de, vou ter que baixar custo tal, vou ter que investir mais no meu serviço, no meu produto. O cara não tem essa leitura. Então, são documentos que a empresa já deveria ter naturalmente. Cara, então, o que eu estou entendendo aqui desse papo que a gente rola, e para você que está assistindo a gente, é que não basta também hoje a boa vontade, a vontade de empreender. É necessário preparação. Exatamente. Então, assim, eu vejo liga no que a gente está discutindo aqui com o conceito do BScast, da Business School, enquanto escola de negócios, porque é preparação. E a gente fica impressionado como, nessa altura de mercado, a gente ainda vê essas lacunas abertas. E eu acho que faz todo sentido a BScast, a Business School, né, se propor a entrar no mercado para ajudar a preencher lacunas que estão abertas. Né? Quando eu resolvi implementar esse projeto, né, que é um projeto que ele está iniciando aqui em Teresina, mas ele tem uma grande proporcionalidade de chegar a atuar em todo o país, justamente para que a gente possamos pegar na mão daquele empresário que está vendendo ali na esquina um espetinho e que ele possa realmente abrir o seu próprio negócio, abrir uma microempresa, ou pelo MEI, ou uma microempresa normal, contratar funcionário. E a gente tem não é a proposta só da educação empresarial ou a educação financeira, mas é pegar na mão desse camarada, né, e dizer para ele, cara, a gente consegue te levar para o mercado e conseguir uma grana para ti. Porque o que todo empresário quer? 90% quer dinheiro para investir. Né? E a gente tem essa lacuna hoje. E a gente sabe o caminho, a gente vai até usar essas palavras, né? O caminho das pedras. Porque a gente toma crédito, então para nós é fácil. Então eu consigo chegar para o Bonfim e dizer, Bonfim, tem uma solução para ti. Porém, a gente tem esse espaço para a gente poder seguir. Cal, eu tenho como te ajudar, mas a gente precisa cumprir todas essas tratativas. Por quê? Porque a gente vive isso dia a dia. A gente toma crédito. As nossas empresas, elas são grandes tomadores de crédito. E as pessoas, às vezes, muitos empresários ainda têm uma cultura, eu posso até dizer uma cultura errônea, de pensar assim, pô, tomar crédito é ruim. Não. Hoje, eu só consigo tomar mais crédito porque eu tomo crédito. Quando a galera puxa lá o meu CISBACEN, eles vão ver tanto crédito, deu prejuízo, não deu prejuízo, pagou em dias, não pagou em dias, ali tem todo o histórico. Então o banco vai dizer, cara, se ele toma crédito e ele está pagando, então a gente pode emprestar para ele, que ele vai conseguir pagar a gente, porque ele já paga, está tudo certinho. Quando você não toma crédito, Galvão, o que o banco vai analisar? Pô, se esse cara nunca tomou crédito, se eu emprestar para ele, qual é a viabilidade dele me dar cano? Então, geralmente tem todo esse conceito. Antigamente não. Antigamente, tomadores de crédito, né, as pessoas eram mal vistas. Mas hoje não. Hoje no mercado financeiro, e quem quer crescer, tem que tomar crédito.
A gente vê isso aí, desculpa ter te cortado, a gente vê isso aí as próprias americanas, lá, o Jorge Paulo Leme, que é um grande tomador de crédito, né? Então, assim, teve até uma discussão entre ele e o Guilherme da XP, o Bestimon, né? Que eles estavam numa roda de conversa e o Paulo disse assim, cara, eu sou um grande tomador de crédito. Já o Guilherme disse assim, a gente não toma crédito, a gente também toma crédito. Mas ele não precisa tomar crédito porque ele movimenta dinheiro à lei, né? Já o Paulo, diante de todas as atividades que eles têm hoje, eles precisam tomar crédito para poder comprar, para poder abrir mais loja, para poder comprar isso, poder comprar aquilo, para poder investimento. Já quando se trata do mercado financeiro, como uma corretora, eu costumo dizer que a XP não é uma corretora, ela é uma boutique de negócio hoje, do que ela se tornou no país a nível nacional e até mesmo a nível internacional. Eles não precisam estar tomando crédito. Eles vão gerenciar o dinheiro que a gente tem, o investidor tem, para poder investir dentro das instituições hoje, são parceiras deles. Até porque, né, o Arquimedes já dizia, né? Me dê uma alavanca e eu moverei o mundo. E a gente está falando aqui de uma alavanca de negócios, que é a grana, que é o capital que se capta, né, para poder alavancar os negócios e expandir as atividades. Exatamente. Quando os recursos próprios eles se mostram insuficientes para isso, é normal. Não é? É preciso naturalizar isso. Exatamente. O dinheiro só não é interessante quando você pega para uma finalidade que não seja aquela finalidade que você tomou. Por exemplo, o que acontece com muitos tomadores de crédito do Banco do Nordeste? Né? O crédito amigo. Muita gente pega um empréstimo aqui para investir dentro da sua atividade financeira e o cara termina comprando uma moto, trocando de carro, fazendo um muro, fazendo uma calçada. Então, ele deixa de aplicar dentro daquela finalidade que ele se dispôs a tomar aquele crédito para poder investir dentro do seu estabelecimento, para poder fomentar essa parte de crescimento econômico, né? Só pegando aqui os termos mais técnicos, que eu acho que é interessante de ver essa questão também, porque o investimento, a gente sabe que tem um retorno. Sim. Agora, quando você pega crédito para pagar despesa, não tem retorno algum. Então, é encarar o investimento como investimento realmente. Fazê-lo voltar. Exatamente. E ter um retorno meio que certo. Quando a gente já traça um projeto, um planejamento, a gente sabe quanto vai ter de retorno e quanto vai ter de prejuízo. Então, encarar investimento como investimento e pagamento de despesa como despesa. Aí é a história da preparação e da gestão dos riscos. Exatamente. Né? Você corre risco, não é risco calculado. Não é? Exatamente. E é interessante essa pegada. Me diz uma coisa, Jobson, e essa conexão aí, Revista Exame, Primo, detalhe pra gente um pouco, Grupo Primo, né? Detalhe um pouco pra gente essa associação que você tem com essas marcas, essas relações. Pronto, então, eu costumo sempre falar, né? Quando eu resolvi sair do Piauí e buscar novos horizontes, a gente saiu daqui decidido a furar bloqueios, né? A criar boas conexões, né? E, acima de tudo, ouvir muitos nãos, porque a gente escuta ainda hoje, né? Mas sair daqui de cabeça erguida para voltar também de cabeça erguida, porque a gente... Prepara o óleo de peroba para poder passar. Exatamente, tem que ter uma boa cara de pau. Então, diante disso, quando eu estou em São Paulo, a gente faz boas conexões. Eu sou o cara que levanto do apartamento, eu saio do apartamento por volta de 6 da manhã e chego por volta de meia-noite. O motorista que trabalha com a gente lá, tem dia dele rodar 450 km, né, por dia. Isso por dia, gente. Não é por semana nem por mês, é por dia. E a gente sempre vai batendo nas portas. Então, por exemplo, como foi que eu cheguei à Revista Exame? A gente foi ranqueada, a Construtora Nordeste foi ranqueada 2 vezes pela Revista Exame, foi 2023 e 2024, né? Ficamos em boas posições. Recebemos dentro da... O que eles fazem? Eles têm Revista Exame Negócio, que é uma premiação que eles fazem para as empresas. Eles entram no site da Receita Federal e eles verificam lá quais são as empresas que cresceram no ano anterior. E o que eles fizeram de inovação. E em 2023 a gente recebeu, através de e-mail, esse comunicado para a gente poder participar desse anuário que eles fazem todo ano, né, ali no meio do ano. Esse ano a gente já participamos, é o 2º ano consecutivo que a gente participa.
E aí, daqui do Piauí teve 3 empresas. A nossa construtora e teve mais 2 empresas, que uma delas é de bijuteria. Eu não lembro o nome aqui, infelizmente eu não lembro, não falaria aqui com todo prazer. E esse ano a gente foi a única empresa no Piauí que fomos ranqueados novamente pela revista Exame com faturamento, né? Nós tivemos um bom faturamento, ficamos bem colocados esse ano novamente. E diante disso, o que foi que nós tivemos? Eu sou um cara que, quando vão me dando as oportunidades, eu vou entrando, vou embora, vou abrindo as portas, né? Então as portas estão fechadas, eu chego lá, bato na porta, me convido a entrar, não sou convidado a entrar, porque eu acho que esse é a nossa diferença hoje a nível Brasil, é que a gente não espera ser convidado, a gente se convida, né, a estar participando naquilo. E aí a gente conseguiu uma boa conexão com o editor-chefe, que hoje é o Léo Branco, que é o que assume essa direção hoje da revista. A revista hoje faz parte do BTG Pactual, o BTG comprou, adquiriram ele, né, uma compra que eles fizeram a nível mercado. E daí, é até interessante ressaltar isso, que o Piauí ele foi destaque na revista Exame, né, e foi uma introdução nossa, né, a gente fizemos essa conexão entre revista e estado do Piauí, e até que eles saíram, fecharam uma introdução de uma revista, foi um capa, o Piauí foi capa de revista, salvo engano, ou foi março ou foi abril deste ano. E falando de hidrogênio verde, né? Falando um pouco de hidrogênio verde, né? Então, assim, a gente conseguiu essa conexão junto com a revista Exame. Hoje a gente atua, né? A gente costuma até brincar, né? A gente passeia dentro da Exame, pegamos essa interação, eles acharam interessante a gente. Mas essa oportunidade só vem pelo que o Cal falou, né? Uma contabilidade estruturada, dados, informações organizadas, acessíveis, para que a revista possa avaliar e fazer o ranqueamento e publicar isso. Exatamente, né? Até porque eles analisam tudo, né, Cal? Eles analisam Exatamente. fator por fator, eles pedem toda a tua documentação, tu tem que enviar. Antes de você partir para ser um dos finalistas, né, eles fazem toda uma trilhagem, né, eles fazem aquela contabilidade para saber se realmente está tudo certinho com a tua contabilidade. Então, tudo certinho, tu passa para o passo seguinte. Tive a oportunidade de trabalhar com auditoria. Essas auditorias que a gente fazia na época era o mínimo detalhe. Verificava o número por número. Tal ano foi o lucro de X. Então, como é que chegou esse número? E ela detalhava todo o número. Então, essa questão de você ter só os documentos, às vezes, pessoas fazem, e acontece muito isso, é até uma coisa negativa, é maquiar os números. Maquiar o faturamento, maquiar as despesas. Sim. É errado demais isso. E você vai ser auditado, seja pelo banco que investiu em você, seja pelos próprios investidores também que fazem isso também. Eu trabalhei também em outra construtora que você era auditado pelo órgãos, né, os órgãos estaduais, e era auditado também pelo próprio cliente, a Alstom, no caso. Uhum. A Alstom ia lá dentro do cara e fazia auditoria. Então, nessa época eu preparava a auditoria. Em outro momento eu fazia auditoria. Então, eu sei muito bem essa realidade de ter os números na ponta ou seja, esse lápis. tipo de atalho de mercado, ele faz com que o teto de crescimento da empresa seja baixo, né? Exatamente. O cara vai avaliar e vai ver. Não, peraí, esses números não estão batendo. Como é que o cara chegou a valuation X, sendo que o faturamento dele é um faturamento que não corresponde a esse valuation? Então, tudo isso aqui, o cara é auditado, esses documentos, ele tem uma certa vínculo um com o outro, não é à toa, né? Os números que tem lá não são números tirados do além. São números que realmente coexistem conforme a necessidade da empresa. Então, tem que ser algo bem realmente detalhado, apurado, né? E bem auditado, no caso também, seja por auditorias internas como externas. E aí, para chegarmos ao grupo Bens Editora, que é ligado ao Flávio Augusto, a gente mandou uma mensagem para o João Apolinário, através do Instagram. O Flávio Augusto é o cara o mesmo dono. O Flávio Augusto é aquele... Geração de valor. Geração de valores, exato. Aquele empresário, né? Que é dono da Bens Editora, que é uma empresa hoje Ele é da Wizard também, não? Uma escola de ensino. É uma escola. Tem um aglomerado de empresa. Exato. E aí,
eu mandei uma mensagem para o João Apolinário para saber como é que a gente poderia trazer ele aqui para o Piauí para fazer uma palestra, né? Aí ele me passou o contato de uma pessoa chamada Marisa, né, que vai fazer parte também desse projeto com a gente, da escola de negócio. E de lá a gente começamos a conversarmos, né? E aí eles ficam na Paulista. Hoje a gente tem escritório hoje na Paulista, né? Em São Paulo. E aí fomos falar para eles o nosso propósito, né? Trazer o João, tal, para cá. Aí deram o preço das palestras, aí a gente foi equacionando. E isso aí se tornou uma amizade. Né? Então ali ficou uma porta aberta ali. Não fizemos negócio, né? De primeira vez, nem de segunda, nem de terceira. Mas ficou ali o contato, que é o mais importante hoje, é a questão do contato, o relacionamento que você tem hoje, né? Então, depois a gente tivemos uma aproximação com o Grupo Primo, agora recentemente, tem aproximadamente uns 3 meses. Eu tenho um amigo que fazia parte de uma empresa que foi adquirida pelo Grupo BTG Pactual, pelo BTG. Ele não aceitou a parte da negociação, resolveu sair da empresa, né? E como ele trabalha com jogadores de futebol, ele administra não a carreira, mas o patrimônio do jogador de futebol, toda a vida do jogador de futebol. Né? Porque o jogador de futebol, para quem não sabe, ele tem 2 vidas. Né? Tem a vida que é a carreira do futebol, aonde ele tem ali um empresário para poder fazer, uma empresa que faz aquilo, e ele tem a vida dele pessoal e patrimonial. E ele fazia parte, ele era sócio de uma empresa que tinha esse tipo de atuação junto ao mercado a nível nacional e internacional, e diante da venda da empresa, ele não aceitou, né, as condições que foram impostas ali pelo banco, né, pelo BTG. E aí ele estava solto no mercado e o Thiago Nive resolveu chamar ele para fazer a mesma coisa que ele fazia na antiga empresa dele, agora como funcionário, como parceiro lá do Grupo Primos, né? E aí ele entendeu a dinâmica hoje de mercado e resolveu nos conectar junto ao grupo. Tá? E aí, esse mês de outubro, nós estivemos participando do Equity Mais, aí eu conheci o Perini, conheci o Janotto, o próprio Thiago, e a gente está desenhando uma configuração de negócio aqui para a região do Nordeste, principalmente a região de Teresina. Depois, ano passado, eu conheci o GRI, que é um clube de real estate a nível Brasil. Hoje a gente é membro desse clube, né? E a gente também é co-chair. Hoje a gente participa de alguns quadros, de alguns painéis para apresentar principalmente a questão do mercado imobiliário a nível Nordeste. Né? As pessoas podem depois consultar o nosso site, tem várias reuniões, a gente ali palestrando ali nesse ramo. E aí foi onde a gente conseguiu furar todo esse bloqueio. E eu digo uma coisa para vocês aqui, Galvão, Cal, Bonfim, em nenhum momento eu sofri preconceito. As pessoas têm essa história de dizer que quando o nordestino vai para São Paulo, ele sofre preconceito, a galera chama de norte, nordeste chama de norte, Paraíba, né? A gente não sofreu em nenhum momento. Mas por quê? Porque quando a gente realmente chegamos em São Paulo, a gente disse para o que tínhamos vindo, né? Cara, eu tenho essas oportunidades aqui no Nordeste. Aqui tem um dinheiro, eu costumo sempre brincar com eles lá. Cara, aqui tem um dinheiro, mas vocês não têm a oportunidade que nós temos no Nordeste. Né? Então, aqui está o dinheiro e aqui está as oportunidades. O dinheiro é interessante, mas a oportunidade é. E aí a gente faz esse link aqui para poder dar liga do negócio. Ligar a grana aos projetos. Exatamente. Okay, interessante. E o Jobson, ele vai comandar um quadro, né, dentro do BScast, né, que vai tratar de empreendedorismo. E a gente está falando disso ao longo de toda essa fala, e o conceito vai no osso, cara. O propósito do negócio. Então, como a gente conseguiu trilhar esse caminho, né, e o sucesso que nós estamos tendo hoje das nossas empresas, claro, nem toda empresa que a gente coloca dá certo. Por exemplo, eu coloquei uma transportadora que não foi para frente. Eu coloquei uma fábrica de tijolo ecológico que também não foi para frente. Eu coloquei uma fábrica de pré-moldado para atender os meus empreendimentos que também não foi para frente. Isso agora, recentemente. Então, nesses últimos 2 anos. Isso não quer dizer que a gente quebrou. A gente apenas não levou mais o negócio para frente. Né? A gente não levou mais. Cara, esse negócio vai nos gastar muita energia e a rentabilidade dele não é aquilo que a gente espera. Então, assim,
é melhor a gente focar num negócio que a gente vai pôr energia e vai dar um resultado satisfatório, do que a gente ficar batendo na tela de uma coisa que não vai te dar um resultado. Uma coisa é você fechar uma empresa porque você vê que ela não vai decolar. Outra coisa é você quebrar. Né? Exatamente. Esse que até pegar esse gancho também, é que não quer dizer que o negócio não dê certo. Essa questão é uma visão estratégica. Exatamente. Né? É isso que é interessante. Então, o George Lucas, né, vai fazer a franquia Star Wars, ele gravou primeiro 4, 5 e o 6, porque não havia tecnologia suficiente para ele gravar o episódio 1, 2 e 3. Então, mais de, sei lá, 30 anos depois, foi que ele foi fazer o episódio 1, 2 e 3 para explicar a história de um personagem que já estava consolidado, que era o Darth Vader, né? Que viagem, né? O cara se lança aqui com as reais condições que ele tem no momento, para só depois ele continuar a ir para o começo do projeto. Olha que visão, né? É verdade. Então, assim, aí a gente resolvemos criar esse quadro, tá? Que é a conexão empresarial, justamente para mostrar para aquela pessoa que realmente tem interesse, tem vontade de que seu negócio ele consiga ir para frente, ele consiga desenvolver, ele consiga ser um empresário de sucesso, trilhar o mesmo passo que a gente tem. Porque assim, se eu conseguir, o Bonfim consegue, o Carl consegue, você, Galvão, consegue, outra pessoa consegue, você que está aí nos assistindo agora pode conseguir também, consegue do mesmo jeito. Então, a gente pegar na mão desses empreendedores, né? Principalmente os empreendedores, os micros e os pequenos empreendedores, e mostrar para ele, cara, existe uma solução que está aqui na tua frente, basta tu querer, entendeu? Basta tu se dedicar ao teu negócio, ao teu estabelecimento, à tua empresa, ao teu projeto, que isso ele vira realidade. Agora basta querer, Galvão, não adianta, Cal, Bonfim, eu querer se vocês não quererem, né? Então, assim, é uma vontade. A gente chegou aonde chegamos porque a gente quis chegar aonde chegamos, entendeu? A gente paga o preço. É uma renúncia que você faz dia após dia, né? Paulatinamente. Ou seja, é uma renúncia familiar, é uma renúncia de muitas vezes ter um dia de folga, de ter um domingo só para você. Então, o empresário que realmente almeja chegar longe, ele tem que ter essas renúncias. É um preço alto que nem todo mundo está disposto a pagar. Aí tem gente que quer construir patrimônio de 60 milhões de reais, pagando 5 reais no 6 número da Mega Sena. Você não tá botando você não tá botando sua pele em risco. Tá, não. Em nenhum momento, né? Em nenhum momento desse jeito. Então, é isso que a gente quer fazer nesse quadro, que é a conexão empresarial. Mostrar para as pessoas, principalmente, a gente quer enraizar isso, principalmente aqui no Piauí, porque a gente acredita no potencial do Estado hoje, né? É um Estado que vem crescendo. Eu que estou em São Paulo, eu sei muito bem disso, que ele é um Estado que está bem falado, mas assim, falado do lado do bem, né? Não é falado, porque o Piauí isso, não. Hoje o Piauí tem um envolvimento, um contato, um relacionamento hoje a nível São Paulo. As pessoas lá hoje olham para o Estado de uma forma diferente, né? Não olham mais como eles olhavam anteriormente. A gente tem um potencial de crescimento e eu acho que o Piauí hoje é a bola da vez do Nordeste. Interessante. De fato é isso. Uma região, para se desenvolver, ela precisa atrair fluxos de pessoas e de negócios. Né? Exato. E o que você está dizendo é que aqui a gente está num momento, aí, na sincronia de coisas acontecendo ao mesmo tempo que tornam o Piauí um ponto, né? Um ponto, um celeiro de negócio, né? Eu posso até, para não se estender muito, aqui a minha fala, quando eu cheguei em Parnaíba, há uns 2 anos e meio atrás, que a gente começamos a fazer os primeiros investimentos, as pessoas diziam muito assim, aqui é muito sazonal, aqui é de 6 em 6 meses, só é julho e dezembro, aqui não dá dinheiro, o resto do ano todo mundo fica aqui com as portas fechadas. Cara, totalmente contrário. Ou seja, a gente entrou lá no mercado através do mercado imobiliário, da construção civil. Hoje, boa parte dos nossos investimentos estão concentrados hoje no litoral. A gente está desenhando projetos diferentes, estamos investindo em pessoas e mão de obra
qualificada, trazendo de um eixo mais qualificado. Não vamos, pô, por que São Paulo é São Paulo? São Paulo não dorme. Quando você vai fazer negócio com o paulista, eu que faço negócio com o paulista toda hora, o cara ele tá pensando em fazer negócio. Ele não quer saber se tu dormiu, se tu brigou com tua mulher na noite passada, se tu passou a noite no hospital. Quando tu vai para a mesa de negociação com eles, tu vai ter que tratar daquele negócio. Ele não quer nem saber da tua vida pessoal. É uma cultura, né? É uma cultura. E essa cultura foi que eu trouxe para mim. Entendeu? Eu já tinha essa cultura, mas eu fui desenvolver desde criança, né? Eu fui desenvolver ainda mais essa cultura, buscando conhecimento. E aí a gente viu que realmente o que as pessoas falavam do litoral do estado do Piauí era totalmente diferente da realidade hoje. E a gente pode atestar isso de inúmeros empreendimentos que nós temos lá e empreendimentos com sucesso e bons VGVs. Interessante. Bacana. Então, vejam, a Conexão Empresarial vai ser um quadro que vai ser liderado pelo Jobson, né? Mas aqui na nossa mesa, uma outra peça muito relevante dentro do Descomplicando aqui o mundo corporativo, que é a proposta do BScast, é estar falando também sobre os bastidores do mercado. E quem vai estar liderando este quadro é o Carlos Bonfim. E aí, Carlos, me conta um pouco aí sobre a tua história e como é que tu chega até o momento atual. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento onde a gente vai estar nessa interação, nessa mesa. Galvão falou bem e pegou muito forte no que a gente estava tratando como filosofia de trabalho, né? O mundo corporativo é um grande quebra-cabeças. E aqui a ideia é separar as peças para entender o todo. Meu nome é Carlos Eduardo Bonfim, sou corretor de imóveis, tenho MBA em Gestão Comercial e Inteligência de Mercado. Minha primeira formação lá atrás é Ciências Contábeis, mas eu nunca fui um cara de escritório, do processo, do dia a dia desse mundo. Minha pegada sempre foi mais comercial. Quando eu entendi isso, eu procurei a MBA para fazer aí realmente a virada de chave. Foi onde eu encontrei no mercado imobiliário a possibilidade de fazer negócios dos mais variados possíveis. E aí, chegando na formação, eu entendi que eu precisava evoluir, seguir adiante, conhecendo cada um, porque o mercado imobiliário é a concretização da ideia. Então, assim, para você que tem, seja uma escola, seja um shopping, seja um residencial, tudo se concretiza no mundo material, que é o mundo do real estate, é o mercado imobiliário. Então, ali é a ponta. A contabilidade, ela vai registrar os atos, os fatos administrativos ali do negócio. Tu está dizendo que tu sai da contabilidade, tu vai para o bastidor, tu vai para o que vai definir o que é que vai ser feito, o que é que vai ser registrado, né? Isso, exatamente. E isso sempre foi uma fascinação para mim, porque o corretor de imóveis ele só vai quando o negócio está pronto. Sim. Quando ele está lá no stand de vendas, fazendo, atuando, mas devido à graduação, entender na graduação, eu já entrei na outra graduação de marketing, e aí a cabeça explodiu. Eu disse, não, tem uma decisão, uma série de eventos que acontecem antes disso acontecer, antes disso se tornar realidade, e eu quero participar disso. E aí você vai juntando pesquisa de mercado, marketing, pesquisa de mercado, você vai vendo o comportamento do incorporador, do construtor, que isso acontece porque vem dinheiro externo, aí é onde entra a figura do Jobson, com o potencial que ele tem de captação e atração de investidores. Então, quando eu entendi toda essa dinâmica, eu disse, não, meu lugar é aqui, eu lembro muito bem do dia que eu sentei com o Jobson, e aí eu falei, depois de toda essa salada que eu tenho aí na minha vida, eu disse, Jobson, e aí, cara, eu quero ser o corretor desses
fundos imobiliários, como é que eu faço? Disse, vai estudar para ser também assessor de investimentos. Aí, lá vai eu, como diz o bom piauiense, lá vai eu correr atrás da informação. E, cara, e aí eu vi quando essa foi a cereja do bolo nessa minha trajetória, porque foi aí onde eu vi todos aqueles estudos de preparação lá, de pesquisa de mercado, sendo realmente colocado em prática, dizendo, explicando a pecinha do quebra-cabeça. Porque, por exemplo, a empresa tem que ter a contabilidade, tem que estar toda organizadinha, bonitinha, beleza. E o projeto? É só isso que é suficiente? Não. O projeto ele tem que estar muito bem estruturado, com pesquisa de mercado apontando, sinalizando que tem sim a viabilidade, não só pelo mercado, mas método construtivo, todo o trabalho para definir o ROI, a TI, mostrar também o custo de oportunidade, tudo isso a gente vê durante a formação do assessor de investimento. Tu falando isso, eu me lembrei de uma frase de um estilista brasileiro, ele é o Ronaldo Fraga, e ele fala muito do que a gente está discutindo aqui na mesa. Ele vai dizer assim, que o importante não é identificar, não é o movimento das pessoas, não é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar o que é que faz as pessoas se movimentarem. E a leitura de mercado é isso. Não é o que para onde o mercado está indo, é o que está fazendo o mercado se movimentar. Essa é a sacada. Quando tu fala isso, só reforça esse princípio que o Ronaldo Fraga estava dizendo. E aí eu costumo dizer que eu sou um cara muito curioso e amante de biografia, por exemplo. Desde muito cedo eu gostei de... Eu gostei dessa aluna de biografia. Eu não tinha escutado. Porque na biografia eu consigo entender como é que funciona o cara, o que foi que despertou ele a se tornar a potência que ele se tornou. Muitas vezes é um atleta, muitas vezes é um empresário. A gente, nesse mundo tão rápido consumista do Instagram, que só mostra as glórias, Sim. Não observa que teve... lembro muito agora da passagem do bambu chinês, que fala que para ele crescer, ele passa pelo menos 5 anos sem desabrochar nada, sem apontar nada para cima. Então, assim, para ter o Jobson hoje na posição que está, tem uma história lá atrás, como ele falou, desde os 14 anos, os empreendimentos que ele tocou e deu muito certo, teve outros que ele teve que retroceder. E aqui a ideia de falar dos bastidores do capital é basicamente isso: entender, explorar cada um desses players importantes que montam esse quebra-cabeça, entender também aí o que fez dele o que ele é hoje, né? Então, entender os bastidores do que acontece. É interessante isso porque sabedoria é você aprender com experiências. Sim. Ou com experiências dos outros. Sim. Então, estudar biografia vai ajudar você a ter a experiência que aquele grande player conseguiu ter. Pô, bicho, agora tu vai ter que dar uma lista de umas 4 biografias assim, que tu acha relevante, que tu acha interessante. Tá. Um dos caras que eu me inspirei muito foi o Roberto Justus. Sim. Eu vou falar, vai gerar polêmica, mas tem o Trump também. Que Sim, ele, dá. quem gosta, gosta, quem odeia, odeia, Sim. mas estamos aqui para meter a cara. Sim. No esporte tem um Vitor Mas porque tem um Belfort. processo, né? Tem um processo, tem uma história e a gente vai aprender com tudo, né? Tem. E todos esses acertaram, todos esses Sim. erraram. Sim. Então, assim, a gente que, de certa forma, vem de uma geração que antes não tinha internet, hoje você vai no Google, tem Sim. tudo isso, era muito raro. Eu lembro a primeira vez que eu recebi 2 livros que foram muito importantes, foi Arte da Guerra, de Sun Tzu, Sim. e a biografia do Roberto Justus. Eu mergulhei neles, entendi como foi o processo. Eu disse, cara, aqui tem um caminho. Se deu certo para ele, não é garantia, mas pode ser que para mim dê certo. Então, Justus não é um cara da publicidade, ele ficou muito conhecido aí, mas ele não é o cara da criação. Ele, a princípio, pelo menos pelo que eu vejo, ele é o cara da gestão, é o cara da visão de mercado,
de negócio, né? Sim. E ele pega ele modela o Trump na medida que o Trump era o apresentador do Aprendiz nos Estados Unidos e o Justus traz esse modelo para cá, não é? Na época não tinha internet, nossa fonte de conhecimento era exatamente a TV aberta que mostrava isso. Então, querendo ou não, a gente tem uma linha, um fio condutor que une aí eles e que eu acho muito interessante porque são negócios que são passados de pai para filho, que começa pequeno e aí você tem a questão de tomar o crédito também, que isso foi Sim. importante para fazer potencializar. Aí, como toda e qualquer carreira, os altos e baixos, mas se você tomar aí, o resultado final, que realmente foi construído, é significante, ao meu ver. Sim. Aí tu botou Justus, tu falou do Trump, mais algum interessante que tu... E aí tem também a questão dos atletas, né? Sim. Então, Vitor Belfort é um cara, Sim. quando você vai mergulhando, entendendo um pouquinho o desafio, eu tardiamente fui me tornar também um praticante de artes marciais, e aí você, hoje pela manhã eu estava comentando com um amigo, que você vai aprendendo, incorporando desafios, lições que os desafios do esporte te traz, que te colocam com a mentalidade realmente de crescimento, porque não é fácil você chegar onde essas pessoas chegaram. Agora, não quer dizer que porque ele chegou, ele não tem mais dores, não tem mais sofrimento, não tem mais dificuldades. Pelo contrário, as dificuldades são outras que a gente não conhece ainda. São maiores. São maiores. Então, quando você abre uma porta que você vai para um próximo nível, você começa a entender coisas que antes não estavam aberto ao seu entendimento, você não fazia parte disso. E ao conhecer o Jobson, a tratar sobre esses negócios, eu vi a oportunidade de fazer na carreira, que eu escolhi para mim, um caminho onde eu já vi lá fora prosperar e o projeto aqui do BS Cash vai ser uma ferramenta importante para eu trazer essas peças e, como o Carl bem disse, aprender com os nossos convidados, colocar à disposição esse conhecimento que a gente passou muito tempo peneirando, entendendo, fazendo as conexões de uma forma mais clara para todo mundo. Sim. Então, convido aí o pessoal a nos acompanhar, porque vai ter muita coisa interessante que a gente passou bons anos aí aprendendo, catalogando, viajando como o Jobson faz muito para se relacionar e trazer para cá, para essa mesa. E detalhe também, aqui no Piauí tem grandes profissionais que vão também fazer parte aí do nosso quadro, Verdade. que vão fazer aí parte aí dessa mesa, nessa rodada. Então, Piauí tem muita gente boa que precisa desse trilho que o Jobson já começou e está colocando aí a gente a trilhar também. E eu costumo brincar, né, com meus alunos ou com o pessoal que me segue na internet, assim, hashtag, em que mesas você anda sentando? Que conversas você anda tendo? Saca? Isso aqui faz muito sentido, entende? Vamos pensar em tempo como um recurso. Como é que a gente está usando o tempo da gente? Né? Então, de fato, aqui, veja que não é um videozinho de poucos segundos do TikTok. Né? Você acompanhar os conteúdos que tem aqui, você pegar o seu tempo, você destinar, ele exige o sacrifício do tempo, Isso. o esforço. É a troca equivalente. Você dá uma coisa para você ter outra. Exato. Né? É a volta. É uma lei universal essa. Não tem para onde correr. Ninguém aprende dormindo. Né? Ninguém, por exemplo, fica em forma sem disciplina. Não tem. E interessante, Galvão, quando o Bonfim ele falou dessa parte de atleta, né? Os profissionais que militam nessa profissão,
a gente vê que eles todos foram conhecidos, quer seja a nível nacional, quer seja a nível internacional, porque eles pagaram um preço. Sim. Né? O Neymar não é Neymar simplesmente porque a televisão foi lá, não, mas porque ele se destacou, ele pagou um preço para aquilo, né? Ele lutou, ele acreditou. Primeiro você tem que acreditar em si, né? Não existe nenhum sucesso, ninguém vai fazer sucesso acreditando em outro ou dizendo, pô, cara, não sei, desanimado, não. Claro, todo mundo tem dificuldade, todo mundo vai ter dificuldade, né? Mas uma coisa que eu sempre levo comigo é o seguinte: os meus problemas do portão da minha casa para dentro, eu resolvo lá dentro. Os meus problemas do portão da minha casa para fora, eu resolvo fora. E eu não misturo as coisas. Eu recebi um jornalista no meu escritório esses dias, né? E aí ele falou, cara, tu é um empresário, a gente vê que tu tem muitas conexões, muitos negócios, mas tu é um cara tranquilo, um cara sereno, entendeu? As pessoas que convivem comigo sabem isso. Eu sou um cara que pouco me estressa, né? Claro, tem hora que a gente se irrita, mas eu não sou um cara que anda estressado. Bonfim, o Cal tá com a gente aqui, sabe como o nosso perfil. Mas por quê? Porque tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente tenta dividir e tenta colocar cada caso em seus devidos lugares, né? A gente não mistura. Então, assim, se a empregada lá em casa fez uma comida salgada, eu não vou descontar no Bonfim, que não tem nada a ver. Eu não vou descontar no Cal, não vou descontar no Galvão, não vou descontar em terceiro no meu cliente. Então, é uma das questões que você tem que aprender a separar as coisas, né? Então, nem todo dia você acorda animado para trabalhar, principalmente quando é uma segunda-feira, né? Mas, assim, eu costumo dizer que a minha segunda-feira parece que eu passei um mês todo sem fazer nada, né? Porque, não sei se é para todo mundo, mas ela acumula tanto de demandas que você tem que fazer durante o dia que ela fica, muitas vezes, chega meia-noite e tu ainda tem demandas ainda para tu poder estar cumprindo na segunda-feira, né? Mas, assim, é pagar o preço. Eu acho que a palavra certa é pagar o preço. Você tem que pagar o preço para o sucesso. Não existe sucesso sem você pagar o preço. Não existe sucesso se você dormindo. Não tem como. Agora também, eu me lembro de um cara que é fora da curva, o Nassim Taleb. Ele é um dos maiores leitores, eu digo leitor, é analista de crise, de incerteza, né? Ele é ex-colunista do Washington Post, ele escreveu vários livros aí. Ele crava uns termos que tornam clássicos no mercado. Cisne negro para crises raras. Ele vai falar de antifragilidade. Ele fala de botar a pele em risco. E ele vai dizer que um dos grandes problemas do mundo é que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Elas só querem os bônus das decisões que tomam. Eles não querem assumir os ônus, as responsabilidades e as consequências da coisa. Aí eu cruzo com outro livro, que é o Pipeline da Liderança. Ele vai dizer lá que a demanda, a precisão que o mundo tem de lideranças é maior do que a oferta de líderes. Uhum. Na religião, na política, no esporte, nos negócios. E eu acho que o que a gente discute aqui está muito ligado a isso, sabe? Sem planejar, sem pegar, vamos pegar esse ponto, vamos juntar aqui, as coisas elas se encaixam, né? É muito interessante quando vocês dois compartilham a jornada de vocês, e como isso está muito ligado a esse tema, o eixo, né? Que nos bota aqui nessa mesa, que nos faz discutir o que a gente está discutindo, e o efeito transbordamento, né, cara? A ideia é que isso transborde para quem assiste, né? Faça sentido. Principalmente transbordar para as pessoas. Que acho que é primordial, que a gente ensina aprendendo e aprende aprendendo. Sim. E aí tu tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o quadro, né? Bastidores do Capital, que tu acha que a gente não... Com o Bastidores do Capital, eu achei interessante a possibilidade de conhecer, trazer para nossa audiência o pessoal que o Jobson já trabalha, já tem aí esse relacionamento, que está fazendo negócios, e dá aí uma luz no caminho que eles fizeram, assim como a gente está fazendo nesse primeiro momento, né?
E aí seria uma forma onde a gente consegue informar também, trazendo aí, consolidando essa informação, essa que é o que o BSCast vai fazer com a Business School, que a gente está com, como é que eu posso te falar, com me fugiu o nome agora, um meio ambiente, um ecossistema de grandes players que, assim como eles chegaram, que tem um caminho, então a Business School vai colocar aí para a audiência, para os alunos, para o empresário, para o empreendedor, um caminho. Então, seria essa a intenção desse quadro, seria mostrar que quem chegou no patamar de sucesso, ele deixou rastros. Então, é isso que a gente quer apontar. Legal. O caminho para o sucesso. Se chegar para uma mata fechada e você desbravar ali, brocar, bicho, é mão de obra grande. Mas se você acha uma trilha que já foi seguida por quem já chegou lá no horizonte, né? É diferente, né? Faz muito sentido, é legal. E isso faz total sentido para mim, porque quando eu conheci o Jobson, que a gente começou a tratar sobre negócios, eu, nessa minha caminhada, tratando com vários gestores de expansão, novos negócios, fomos atrás de grandes empresas do varejo para tentar atrair para cá, para vender imóveis, colocando aí o processo do build to suit, né, da construção sob demanda para o aluguel, então tentar fazer isso. Chegamos ao ponto de negociar grandes áreas para desenvolver o loteamento, que aí é o ponto em comum, onde a gente se encontra. E aí foi onde teve a virada de chave, que ele me apresentou a Trinos e tudo que ele fazia, aquele ecossistema de desenvolvimento, de alavancagem, e numa missão recente fomos ao estado vizinho negociar um ativo. Como é que isso começou? Eu recebi aquela demanda, mostrei para ele disse, cara, não é a tua praia, mas tu tem interesse nisso? Ele disse, cara, conversa com fulano de tal que ele vai tocar, cara, rápido, 15 minutos, aí a gente já começou, fizemos uma reunião, passamos pelo processo de valuation, aí eu entendi, eu disse, cara, que massa, aí o fluxo de informação, documentação vai, informação vem, e assim a gente entendeu que um negócio que inicialmente parecia muito bom não estava nos conformes, porque um número que tinha aqui não estava condizente com o que estava sendo tratado, então assim, dali não deu negócio, mas abriu portas para muitas outras coisas. A gente, através disso, demos início a um estudo de viabilidade e levantamento aí, de estruturação de um resort no litoral de Alagoas, e a gente foi trazendo gente com contato com um family office, um arquiteto local, um construtor local, fizemos algumas rodadas de negócios para isso, e a gente está estruturando tudo isso, e esse é o ambiente. Então, como eu falei no início, é lindo, é maravilhoso quando você participa de um lançamento, porque realmente tem aquela adrenalina, tem aquela coisa, mas devido a toda a bagagem acadêmica, eu sempre tive vontade de estar do lado de cada mesa, de quem dá o start, quem toma a decisão, a ação inicial e coloca para as pessoas tomarem a decisão de dar o start. Então, graças ao Jobson, isso foi possível por conta de todas essas conexões que ele está fazendo. É uma coisa legal isso. Toda mesa tem dois lados. Tem um lado que toma as decisões, tem um lado que acatam as decisões tomadas, né?
E trazer esses bastidores é, de fato, a gente entender os mecanismos que estão por trás das tomadas de decisão e o lançamento, como você está falando, é a ponta do iceberg. Não é, ela é só o resultado do processo. Né? E a riqueza vai estar no processo. Isso. Né? No anterior. Interessante, muito bacana. É uma proposta interessante mesmo. Uma outra etapa do BScast, a gente vai ter os bastidores do capital, a gente vai ter a conexão empresarial, mas também uma outra vai ser a economia e os negócios. E aqui na mesa a gente tem o Carl França, né, que meu colega economista, a gente já estudou junto, fez MBA em auditoria e perícia, né? E aí, Carl, como é que a tua jornada te traz para a gente estar sentado aqui nessa mesa agora? Olá, meus nobres amigos. Então, meu nome é Carl Max de Oliveira França. Eu gosto de contar meu nome completo, porque uma vez um professor para mim chegou, cara, aquele professor muito ligado a outra área, né? E cara, tu não tem vergonha do teu nome, não, pelo mal que ele causou à sociedade. Aí eu, professor, ou bem ou mal, esse é o legado dele. Meu legado é diferente, por mais que nós temos o mesmo nome, Karl Marx. Então eu adotei Carl França por questões realmente mais fácil de você falar que meu nome é Carl. Sim. A pessoa compreende mais do que Karl Marx. E tem por conta do legado também que está sendo trazido com esse nome. Sim. Então, Carl França, vindo daí. E minha história começa realmente da parte profissional, lá no curso de economia, que eu sempre levantei a bola de que eu sou economista, mesmo quando eu ainda era auxiliar financeiro, auxiliar administrativo. Mesmo formado, comecei como auxiliar administrativo, eu sempre fui o cara que estava ali ligado ao dono da empresa. Visão sempre mais estratégica, o cara que estava ali com os números na ponta da língua. O cara, rapaz, quanto é que tá o faturamento? Tinha que dar prontamente falar. Então, já dá uma pista aí de que é uma área muito estratégica. Exatamente. Né? Sempre trabalhei nessa área muito estratégica. Então eu vi que eu poderia transformar isso num negócio. E daí eu surgi com a consultoria. Hoje eu tenho uma startup que está participando de um concurso do Sebrae. A gente tem grande chance aí de ser finalista nesse concurso. Se tudo der certo, vai ser finalista, com certeza. E nessa minha jornada de como consultor, procurar conexões, eu conheci o Jobson e também logo em seguida conheci o Carlos Bonfim. E essa questão da economia e negócio é uma coisa que foi minha vida profissional. Eu trabalhei sempre com administradores, com contadores, e eu sempre levava uma visão econômica do negócio, falava um pouco mais da macro, um pouco mais da micro, para a gente entender que a nossa empresa, o nosso negócio, não é uma coisa única, que está ali, não está trabalhando de forma independente, não, ela depende de meios externos. O nosso processo interno, ele é afetado pelo externo, então se a gente não tomar cuidado com a macroeconomia, a gente vai acabar sendo afetado na microeconomia. Então eu sempre levei essa visão para dentro da empresa. E nessa visão econômica também pude também estudar um pouco mais sobre auditoria, perícia e análise de dados, que hoje, se você hoje tem um negócio e não entende como é que tá os números, como é que tá funcionando o seu negócio, através de indicadores, através de meios que vão estar lhe dando ali subsídios para você tomar sua decisão. Às vezes o cara quer fazer um investimento e não sabe exatamente em que aplicar. Ou então vai fazer um investimento e não sabe quanto de retorno vai ter e quanto tempo vai ter. Então, eu transformei isso no negócio. Essa minha visão estratégica, essa visão analítica. Essas duas questões são de... Se tem a pergunta de $1 milhão, essas duas questões são $2 milhões. Exatamente. E vou trazer exatamente isso para dentro do podcast. Porque principalmente para pessoas que estão ali na fase de MEI, que quer ir para aumentar, né, somar num ME, que tem essa dificuldade. Porque você ter um negócio pequeno e transformar no grande exige um certo nível de complexidade.
que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a ir atrás e acabam, às vezes, se ferrando. Isso tá diretamente ligado aos números que nós temos hoje no Brasil. Grande parte das empresas, ela fecha com 2 anos, por quê? Porque um dos motivos é que não tem uma gestão financeira eficaz. Sim. Acontece muito isso. E eu hoje também estou muito ligado à parte de startups. Como eu disse, estou participando desse concurso de startups. E aí também me abriu um leque, abriu um mundo bastante novo. Assim, novo no sentido de conceitual. Mas eu trabalhei numa startup, eu vi ela crescer, eu vi ela ser vendida e comprada por outros grupos. Eu vi todo esse processo de uma startup virar hoje um unicórnio chamado, né? É porque é um conceito diferente do que a gente vê na economia da viabilidade. Exatamente. Né? Exatamente. É outra dinâmica, outra cultura. Né? Exatamente. Realmente, esse mundo da startup e tem muito a ver também com essa nossa análise econômica de viabilidade de econômico. Também. Né? E também, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade de unir um pouco os conceitos. Sim. Que acaba, às vezes, afetando na sua forma de gestão. É o cara que, por exemplo, não entende que investimento tem que ser encarado com investimento. É o cara que não entende, às vezes, que uma despesa operacional tá ligado diretamente à sua receita. Então, o cara que, às vezes, não quer ter uma despesa ou custo operacional, não quer ter esse dispêndio, né, esse gasto a mais, porque pensa que isso vai afetar no lucro dele. Vai afetar no lucro, vai afetar também na receita. Cara, tem um caso trágico disso que você tá falando. Eu sempre uso ele na aula. O avião da Chapecó que caiu por falta de combustível. O cara tava cortando custo operacional. Exatamente. E o avião caiu. Tem o time todo dentro dele. Tem também um que eu gosto de usar, um exemplo que eu gosto de usar quando eu faço algum tipo de palestra, algum tipo de treinamento, é a questão da Nokia. Né? A Nokia, por questões de visão estratégica, eles tinham interesse em ter o telefone com os botões. Smart, né? Não queriam entrar no Smart. Sim. E aí foi onde entrou a Apple. Sim. Que a Apple entrou naquela função do que hoje nós temos aqui o smartphone, que hoje é... Touchscreen, né? Exatamente. Então, por uma visão estratégica, os caras achavam que... Visão estratégica e mercadológica, né? Eles achavam que essa questão do touchscreen não iria vingar. E vingou. Hoje, todo telefone hoje é smartphone, na verdade. Pergunte para uma criança de 2 anos se ela prefere mexer o celular de botão ou touchscreen. É muito intuitivo, né? Muito bicho? intuitivo, cara. Então, essa questão da inovação, que é ligada a startups, essa visão estratégica de você ver os números, analisar o mercado e ver para onde você pode chegar, a gente vai estar falando no nosso podcast. Eu vejo, de fato, se vocês perceberem, né, na fala do Jobson, na fala do Bonfim, e quando a gente fala com o Cal, aí você vê que são peças, né? E elas se desdobram em várias outras, né? Isso aqui dá mais de um livro, se a gente for, essa conversa aqui, se a gente for documentar, dá mais de um livro aqui, para dissecar todos esses pontos, todos esses elementos. E Cal, aí tu vai também tratar com profundidade sobre finanças, né? Principalmente finanças. Finanças empresariais e pessoais. Porque é o seguinte, um método que eu tenho desenvolvido hoje, né, nessa questão das finanças, é que você pode aplicar esse método tanto para você, como pessoa, e como na empresa. Porque o que acontece hoje? Às vezes as pessoas não se enxergam que você é uma empresa, mesmo que sendo CPF. Sim. Tem que gerir ali o seu tempo, sim, gerir seus recursos financeiros. Às vezes tem que comprar alguma coisa que vai ser um investimento para sua renda familiar. As pessoas não têm essa visão. Pelo menos, se a gente for pegar os números, a gente percebe também que há um déficit na questão da educação financeira. Sim. É tanto que hoje a gente percebe isso e está havendo um movimento para que tenha isso nas escolas, inclusive. Então, falando nesse sentido. E também levar esse mesmo método para as empresas, porque o que acontece hoje no empreendedor, que eu já vim falando isso já algumas vezes aqui no podcast, inclusive, que o cara tem dificuldade de separar o que é empresa e o que é negócio. E acaba unindo tudo isso. Então, tudo bem que o método serve para um, serve para outro, mas deve tratar de maneira diferente. Quando o cara te receber um dinheiro pela empresa,
saber que aquilo é da empresa e não dele. Então ele não pode pagar o boleto lá da energia dele. Tem que pagar o da empresa. Depois é que vai para ele. Tem uma máxima de mercado que a gente sempre vê, que é assim, empresa pobre, dono rico. Verdade, tem isso mesmo. Então, tem um caso curioso que eu vi aqui, é assim, uma empresa, uma grande empresa aqui, e o empresário chega para os funcionários e vai dizer assim, gente, estamos passando por uma dificuldade, um momento, um aperto, tiveram alguns desligamentos na folha de pagamento, mas a gente vai passar por isso juntos e tal, vai dar tudo certo. E tudo bem. Na próxima semana, chega a fatura do cartão de crédito dos filhos, né, de 20 mil reais para o caixa da empresa. E algumas semanas depois, o dono da empresa chega com o carro importado, novinho. E os funcionários ficam olhando assim, oxi, cadê aquela conversa do outro dia? Entendi. Cara, você falou esse exemplo, eu vivi isso numa empresa como consultor. A empresa que estava quebrando, né, e chegando faturas cada vez mais altas do dono da empresa, comprando coisas com dinheiro da empresa, inclusive. Incrível isso, essa falta de gestão. E aí você vai tratar de tudo isso. Tratar dessas questões, né, que são da maior importância. É isso mesmo. Então vejam, o ambiente de negócios, né, minha gente, fiquem à vontade para interagir. O ambiente de negócios ele é desafiador e eu costumo dizer para os alunos, né, fazer gestão hoje é muito mais desafioso do que em qualquer outro momento anterior da história. Isso. A gente vive... Passou o tempo em que o pessoal vivia a vida inteira numa só profissão, trabalhando num só lugar. Passou o tempo, não é mais assim. Né? Até os casamentos que antes eram ruins, duravam a vida inteira, hoje tá mais difícil. Até que é concursado, às vezes, deixa o concurso para ele empreender e dar certo. E teve uma vez que uma aluna, eu quero fazer concurso e tal, aí eu disse para ela, olha, deixa eu te contar uma história, até concurso público as coisas estão mudando, existem movimentos no sentido de quebrar a estabilidade do concurso. Ela, professor, você quer destruir meu mundo? Não, mas existem movimentos que vão para esse caminho. Então, assim, nós vivemos num mundo incerto, instável, flutuante e que uma só coisa pode ter diversos significados. Então é difícil você ler, analisar e tomar decisão, né? Exatamente. Tava comentando aqui a questão dos concursos, né? E a gente vê esses concursados mais antigos que estão ali próximo de se aposentar, como eles tratam o emprego público, né? É como o cara, passei no concurso, já estou na minha estabilidade, vou estender uma rede ali, vou me deitar, uma garrafinha de café e pronto, esperar o meu horário de ir embora e não que o tempo ele não corra muito para mim poder voltar aqui amanhã para dar o expediente, né? Então, acho que as pessoas que estão hoje entrando, eu posso até ser mal interpretado com relação a isso, eu acho que todas as empresas elas deveriam ser privatizadas, né? Porque o rol das empresas privatizadas, o tempo que você consegue ter ali a taxa de retorno, né, o feedback é muito maior do que quando se trata de um órgão público, né, porque o cara pouco está se lixando para ti, né? Então, assim, mas assim, é uma opinião minha, né, uma opinião minha pessoal com relação a isso, né? Justamente para que a gente que é empresário, a gente quer que as coisas aconteçam, até porque tudo é dinheiro. Então, uma empresa que é para sair em 24 horas, se ela demora 6 meses para sair, é uma energia e um gasto que tu tá tendo ali pelaquela espera e tu não consegue fazer nada. Então, um alvará que demora a sair, como é que se diz, uma aprovação de um empreendimento. Então, e quando a gente vai para o órgão público, muitas vezes o próprio empreendedor, o empresário, né, ele fica um pouco desanimado pela essa inerência do próprio órgão público de te dar um feedback com relação a isso, né? Então, assim, é uma opinião, né, minha, que a gente carrega como empreendedor, porque a gente sofre muito isso. A gente que tem que registrar os nossos empreendimentos, as nossas empresas em órgãos públicos, a gente vê que a taxa CAL Bonfim,
e Galvão, de espera, de expectativa, ela termina frustrando muitas vezes o próprio empreendedor, né? Aquilo que é para ser rápido e ter um giro mais rápido, girar mais rápido, até porque quem mantém hoje o país de pé são os impostos que as empresas produzem hoje que o governo arrecada, né? São as folhas de pagamento que a gente contrata esses funcionários e que uma parte o governo leva para poder ser aplicado na educação, na segurança, na própria infraestrutura, né? E em demais órgãos, na própria previdência. Então, o empresário deveria ter ali, ser bem mais visto, né? E ter um atendimento mais rápido dentro da estrutura pública do que o que acontece hoje, né? Claro, a cada dia está melhorando, né? Mas já foi ruim, já foi péssimo, né? Com a tecnologia avançando, foi o que vocês estavam acabando de comentar aqui com relação a isso, própria questão da inovação do próprio celular, né? Da própria internet hoje que você tem, isso está sendo inovando, né? Vai sendo inovado a cada dia, mas tem estado que muitas vezes deixa muito a desejar. Sim, de fato. É ambiente de negócios, né? É o ecossistema como um todo, o Cal falou, né? A empresa, ela tem os diversos stakeholders, né? Os entes interessados no funcionamento daquela empresa. O funcionário tem interesse porque quer receber o salário pela hora contratada. O fornecedor quer que o contrato seja cumprido. O governo quer que a empresa pague os seus tributos. O banco, os credores querem que a empresa... Então, você tem um ecossistema e equilibrar esses interesses, eles de fato, né, são desafiosos, exige preparação, né, exige conhecimento e aqui a ideia é fazer com que esses conhecimentos, experiências, habilidades, né, elas possam ser... possam transbordar aí para a audiência. Na economia a gente chama isso de ciclo da renda. Sim. Que é envolvimento de governo, agentes familiares, agentes externos. A gente tem de ver muito isso. E a engrenagem, né? A economia é uma engrenagem e o óleo é o que faz essa engrenagem girar numa rotação mais rápida. Exato. E ela vai precisar de grana, né? Que a gente fala do crédito aqui, ela precisa de grana, mas ela precisa de conhecimentos e habilidades aplicados. Ela vai precisar de tecnologia, de organização, de visão de negócios. É isso que faz a coisa, de fato, engrenar. Embora. E assim a gente vai encerrando essa primeira edição de apresentação dos quadros aqui, né, do BScast. Eu queria agradecer aqui a presença do Jobson, né, e do quadro Conexão Empresarial, do Bonfim, que vai falar de bastidores do capital, né? Do Cal França, que vai falar de economia e negócios, com foco em finanças. Então, você, enquanto audiência, vai perceber que a gente tem diversos pontos de vista sendo tratados, né? Cercando o tema, né? Que é o mundo corporativo, e a gente está separando as peças. A ideia é de que, analisando cada peça, quando a gente junte de novo, de fato, a gente tem um entendimento mais completo, né, de tudo. Vocês têm algumas considerações finais? Por favor, fiquem à vontade aí, Jobson, Bonfim e Cal. Bom, seguir a gente, né, nas nossas redes sociais, esse canal, né, que a gente chamou isso aqui de programa piloto, né? Agora a gente vai descentralizar cada parte, o quadro do Bonfim, os bastidores do capital, o próprio Cal França falando um pouquinho sobre economia e negócio, né? A gente falando um pouquinho sobre a conexão empreendedora, justamente para a gente conectar, porque a gente soube dividir bem dividido, o Galvão aqui, as conexões, que o que nós estamos propondo dentro desses quadros é justamente o que o empresário ele precisa. Sim. É justamente aquilo que eu faço durante a minha atividade empresarial, né? Então, assim, a gente está colocando a nossa vivência para passar para você, né? Para você que é empreendedor, você que quer sair da sua zona de conforto, né?
e dar um passo a mais, subir o próximo degrau, que a palavra certa é essa, né? Subir o próximo degrau, porque todo empresário está subindo degrau. Então, você chegou a esse degrau, agora vamos trabalhar para a gente poder subir o próximo degrau. O empresário que ele não está pensando nisso rotineiramente do próximo degrau, ele está findado ao fracasso. Tá? Então, essas são as nossas considerações finais. Por fim. Queria convidar vocês, reforçando o que ele disse, para seguir nosso Instagram, seguir nosso canal e ficar de olho aí que vem muita coisa. Vamos trazer aqui para vocês, expor o melhor do que a gente já viveu. O Jobson, com todas as conexões que ele tem, vai colocar na mesa, vamos entender o que tem na ação de fato das operações e como essa pessoa se formou para se tornar esse player. A intenção é essa, para dar aí aquele gás naquela pessoa que está na sua trajetória de empreender, entender que é possível sim, e que várias pessoas já fizeram esse caminho e que através da Business School você vai ter aí, como falou bem aqui o Galvão, uma trilha já aberta para você percorrer junto com a gente. Bom, acho que todo mundo já disse bem o que representa a Business School, para seguir as redes sociais. Eu quero agradecer a você que está aqui nos acompanhando até o presente momento. Muito obrigado. E acompanhe, invista esse tempo com a gente, porque vai ter muito retorno, muita coisa boa que vai estar sendo acrescentada na sua vida e nos seus negócios. É interessante, porque os recursos, né, a gente às vezes atrela muito a grana que está disponível, a recursos mais materiais, humanos, mas o tempo hoje é uma chave muito grande. Então, consumir um conteúdo desse é um investimento de tempo. A ideia, óbvio, é fazer com que esse investimento em tempo gere valor. Né? Essa é a sacada, essa é a proposta, né? O propósito do BS Cast. E a gente vai finalizando essa transmissão por aqui. Grande abraço e curta, comente, compartilhe, assista até o final e estejam sempre à vontade. Esse espaço aqui é de aprendizado e de expansão da consciência e da capacidade de agir. Porque, na verdade, não é? A aplicação do recurso e o retorno vão depender de algumas coisas. O impacto, o tamanho da pancada que você dá na ação, e isso vai gerar um determinado reconhecimento e um determinado retorno financeiro. Essa tríade aqui é uma lei que você faz. Se o impacto for baixo, o reconhecimento vai ser baixo, o retorno financeiro vai ser baixo. Então, aqui é preparação para aumentar o nível de impacto, de reconhecimento e de retorno. Sejam todos bem-vindos para as próximas edições e os quadros dos experts aqui, que se colocam à disposição. Grande abraço, minha gente. Até a próxima. Valeu.